Bom, pessoal, a gente já viu, né? Mas eu acho que a explicação precisa ser dada de forma mais coerente, porque foi uma aula só, sobre predicado verbo nominal, né? Então, se eu tenho um predicado verbo nominal, além do verbo de ação, eu tenho um verbo de estado. E se eu tenho esse verbo de estado, eu tenho um predicativo. Isso a gente já falou, já estudou. Esse predicativo, no caso, quando é verbo nominal, ele pode ser tanto do sujeito quanto do objeto. O exercício que eu deixei para vocês, né, para vocês fazerem sozinhos, da página 22 e 23, eu tenho aquele primeiro exercício que está falando lá das manchetes, que é o primeiro, é o número 1 da página 22. Eu tenho lá, aumentos na gasolina e no diesel deixam motoristas indignados. Eu frisei aí, eu coloquei em vermelho o verbo, como eu sempre falo para vocês, gramática, sempre o verbo vai ditar tudo. Então, o verbo deixar. Deixam o quê? Os motoristas. No caso, esses motoristas aí tá fazendo o papel do objeto, né? Verbo deixar é verbo transitivo direto. Então, motorista é um objeto direto. Esses motoristas, eles estão indignados. Então, eu não estou falando do sujeito, eu estou falando do objeto. Então, esse indignados é predicativo do objeto, porque se refere a motoristas. Na segunda manchete, eu tenho lá, cansados de assaltos, moradores espalham avisos. Aqui tem ladrão. O verbo espalhar. Espalham o quê? Avisos. Então, os avisos aí é objeto direto, mas quem que espalham? Os moradores. Aí tem uma vírgula, essa vírgula não tá aí de bobeira, ela tá para te dar mais uma informação. Então, ela tá informando para vocês que alguém tá cansado de ser assaltado. E esse alguém aí, no caso, se refere aos moradores. Então, quem tá cansado? Morador. E quem são os cansados? Os moradores, tá? Então, moradores é um sujeito. Então, cansados de assalto, a característica cansado tem a ver com o morador que é sujeito. Então, é predicativo do sujeito. A próxima manchete. Coldplay volta triste, romântico e novo disco. O verbo voltar, né? Quem volta? Coldplay. Ele volta, ele tá como? Triste e romântico. Então, eu tô falando do sujeito. Então, triste e romântico é predicativo do sujeito. Ministério da Saúde considera inadequado o uso doméstico de inseticidas contra a dengue. Então, o verbo considerar. Considera o quê? Inadequado o uso doméstico de inseticidas contra a dengue. Mas quem que está considerando isso? O Ministério da Saúde. Quem é inadequado? O Ministério da Saúde ou o uso do doméstico de inseticidas? Se fosse o Ministério da Saúde, seria predicativo do sujeito, mas não é. Quem é inadequado é o uso doméstico de inseticidas. Então, eu estou falando do objeto. Então, esse inadequado é predicativo do objeto. Tem outro exercício, que é da página 23, que deixa também um tanto quanto vocês curiosos e talvez tenham uma informação inadequada. Então, acho bom a gente falar um pouquinho. Tá falando aí. Mal-humorado, cirurgião atendeu o paciente. Tá vendo a vírgula novamente? É para te dar uma informação, é para te falar alguma coisa. Então, quem que é mal-humorado nesse caso? É o paciente ou o cirurgião? É o cirurgião, ele tá explicando que mal-humorado, o cirurgião atendeu o paciente. A vírgula é para te ajudar. No segundo caso, o cirurgião atendeu o paciente mal-humorado. Então, eu tenho lá que o cirurgião atendeu o paciente e esse paciente está mal-humorado. Eu sei que essa segunda aí, ela tá ambígua, a gente já vai arrumar ela, tá? Também fala disso aí no exercício. Terceiro, o cirurgião mal-humorado atendeu o paciente. Nesse caso, não tem como vocês errarem, porque aí é um aposto, tá? Entre vírgulas. O mal-humorado, ele tá explicando que o cirurgião é mal-humorado. No caso da ambígua aí, que é a oração 2, é o exercício D dessa página 23. A gente dá para arrumar, dá para ficar melhor. A oração poderia ficar assim. O cirurgião atendeu o paciente que estava mal-humorado.
outro jeito, né? O cirurgião atendeu o mal-humorado paciente, ok? A gente vai voltar, eu tô aprendendo mais do que vocês, porque fazer vídeo não é fácil, mas a gente volta com outros vídeos, outras explicações e a gente vai contornar tudo, tá bom? Um abraço, tô com saudades.